Então, pode iniciar. Espera aí um pouquinho. Eu abri aqui, só que não está aberto. Só um minuto. Deu certo? Abriu aí, Cláudio? Olivia? Oi? Deu certo para vocês aí? Para mim ainda não apareceu não. Não? Então, peraí. Agora acho que vai dar. Agora sim. Deu certo agora? Sim, pode iniciar. Sim. Então, vamos lá. Boa noite para vocês, meninas. Então, hoje a gente vai continuar, né, com a nossa disciplina de anestesiologia e analgesia. Só para relembrar um pouquinho da aula passada, para a gente relembrar, né, que anestesiologia com analgesia, elas vão andar juntos, quase sempre andam juntos, mas não é a mesma coisa, né? Só para a gente relembrar. Então, aí a gente tem a anestesiologia, a gente tem aí a anestesia local, né? A regional, que é a RAC e a epidural. A gente também, desculpa, a RAC e a analgesia a gente chama de epidural. A gente vai ter também a anestesia geral, ela pode ser inalatória ou endovenosa, né? Ou as duas. O médico pode iniciar com uma e depois manter com a outra, ou ele pode ter as duas ali o tempo todo, tá? Então, só para a gente relembrar um pouquinho, né? Esse paciente, quando ele sai do bloco cirúrgico, ele vai direto para a sala de RPA, né, que é a recuperação pós-anestésica, né, então já tem um tempo que os hospitais estão mantendo, tem esse protocolo da RPA, porque o paciente, por mais às vezes que ele volta bem da anestesia, ele precisa de um cuidado mais delicado logo após, certo? Ele não pode estar indo direto ali, às vezes, para a clínica cirúrgica, né? Que fica mais longe ali do anestesista, de uma equipe mais de perto, porque todo mundo sabe que o hospital é bastante corrido, muita correria. Então, para esse paciente estar mais bem assistido, ele vai ficar nessa sala de RPA. Essa sala, ele vai ficar lá em média de 30 minutos a 1 hora, tá? E aí, o médico vai estar atento a ele para assim depois ele receber a alta dessa RPA e for para a clínica cirúrgica, né? Onde ficam as pessoas que passaram por algum tipo de cirurgia. Então, cuidados pós-operatórios, né? Esse paciente ali que recebe anestesia geral ou regional, ele é encaminhado pela essa sala que a gente acabou de falar, então, para essa sala de recuperação anestésica, e para monitorização, né? O médico anestesista ainda vai estar monitorando, a equipe de enfermagem também vai estar ali. Então, geralmente vai ser um técnico de enfermagem que vai estar ali. Então, lembrando a importância do técnico de enfermagem, né, do enfermeiro ali no bloco cirúrgico, a gente tem aí o técnico de enfermagem como circulante, né, que vai organizar tudo na sala, deixar a sala pronta para o próximo cirurgia, né, eu brinco que não pode faltar nenhuma agulha, nem um nada, tem que dar conta de tudo, é bastante responsabilidade. Nós vamos ter aí a especialização onde vocês estão fazendo, que é de instrumentação cirúrgica, que vai estar mais próximo ali do médico cirurgião, né, o auxiliando, organizando todo o material, separando ali em cima da mesa cirúrgica, né, e a gente vai ter também vários outros técnicos, né, que vai estar trazendo esse paciente do bloco cirúrgico, vai estar retornando depois com ele para a clínica cirúrgica, e vai ter ali um técnico de enfermagem na RPA acompanhando. Qualquer alteração é encaminhado para
para o médico, né? O anestesista, às vezes, ele pode estar ali próximo da RPA, mas às vezes ele não vai ficar só ali do ladinho, ele está ali no bloco, anestesiando um outro paciente. Então, qualquer alteração é chamado, né, o anestesista para estar avaliando esse paciente. Então, a supervisação médica ali no caso, né, é do anestesista. Só em casos raros, né, de sei lá, alguma hemorragia, alguma complicação especificamente do quadro cirúrgico, que o cirurgião poderia estar ali também ajudando, né, mas no geral é do anestesista. Paciente que se recupera completamente durante o operatório, pós-operatório, pode ser direcionado na unidade pré-alta. Aqui a gente fala um exemplo, às vezes, quando casos bem tranquilos, né? Uma cirurgia mais, às vezes, ali de catarata, né? Nos olhos, ou uma cirurgia mais tranquila, esse paciente, às vezes, já pode estar sendo até encaminhado para casa mesmo, recebendo alta. Já vão ter outros pacientes que podem ter algum agravo, né? Podem ter aí algumas já comorbidade, problema cardíaco, por exemplo, pode ter tido alguma alteração ali na hora da cirurgia que ele vai ser encaminhado para UTI. A gente tem o exemplo aí, por exemplo, de angioplastia, né, para arrumar o stent, aquela molinha, né, quando o paciente sofre algum tipo de infarto, né, o infarto agudo do miocárdio. Então, geralmente esses pacientes em cirurgias mais delicadas, ou que tem um quadro mais delicado, por exemplo, um problema cardíaco, ele vai estar encaminhado primeiro para a UTI, e aí vai depender se esse paciente vai ficar 1, 2 dias ali ou mais, certo? Os demais podem estar indo ou para casa ou recebendo alta do pós-cirúrgico e indo ali para o centro cirúrgico, né? Vou falar só um pouquinho agora das complicações, né? Só retornando aqui ainda, das complicações que esse paciente pode vir a ter. A gente pode ter aí alguns cuidados, como, por exemplo, esse paciente pode estar tendo algum tipo de hemorragia, né? Algum tipo de hipotensão, esse paciente pode estar tendo taquicardia, ele pode estar desaturando, né? A saturação dele pode estar baixa em O2, então tem que ficar sempre atento. Só falando aqui mais um restante do responsabilidade do técnico, da RPA, recuperação pós-anestésica, o anestesista vai passar o tipo de anestesia que foi dado, todos os cuidados, o tipo da cirurgia, e esse técnico, então, vai estar atento a isso, a todos os sinais vitais, né, a questão de uma hipoglicemia, a questão dos tremores, né, muito frio, geralmente as drogas anestésicas causam hipotensão, então pode ser que ele sinta muito frio, a sala do bloco cirúrgico já é muito fria, então essa equipe de enfermagem tem que estar atenta para estar aquecendo, né, com bastante coberta esse paciente, e atenta ali a pressão mesmo dele, para ver se vai ter que estar chamando esse anestesista com atenção maior. A gente vai estar fazendo todas as anotações, como ele passou ali na RPA, para depois estar continuando ali, para ver se vai receber alta esse paciente já para o centro cirúrgico, né? Então, tem que ficar bem atento a todos esses detalhes, certo? Se caso esse paciente já estiver ali já sentindo dor, a gente já vai passar, né? O médico já vai ter prescrito ali, aquele técnico mesmo ali da RPA já pode estar administrando medicamento para dor para esse paciente não estar tendo nenhuma dor ali pós-cirúrgico, né? Já para ele voltar da cirurgia bem tranquilo, certo? Então é praticamente isso. Depois no final eu vou tentar passar um videozinho para vocês para ajudar também com essa questão dos cuidados da enfermagem na RPA. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre anestésico local e bloqueios. Então, na aula anterior a gente viu raquianestesia, epidural ou peridural, né? É a mesma. A gente viu anestesia geral, inalatória, balanceada e anestesia local e os bloqueios. Essa anestesia local e bloqueios, antigamente,
eram obtidas através de uma única substância inalatória. A gente tem um exemplo aqui, o éter, né? Hoje, para obtenção de analgesia, administram analgésicos, que são os remédios para dor. E para obtenção de hipnose, administram os hipnóticos. E para obtenção de relaxante muscular, a gente tem os relaxantes, né, os bloqueadores neuromusculares. Então, antigamente se dizia até que era muito usado bebida alcoólica, né? Então, as pessoas meio que ficavam, né, sem muita reação, mais lentos, não sentia ali muita dor, não sabia muito bem o que estava acontecendo. Então, eles embebedavam os pacientes, era a forma, né, infelizmente naquela época era o que tinha, de estar ajudando ali um paciente, aliviando sua dor na hora de uma cirurgia que era necessário. Então, hoje, as anestesias é bem tranquilo, o risco numa cirurgia geral é muito pequeno, né, risco de morte, às vezes muitas pessoas têm muito medo, mas anestesia hoje, com todo o acompanhamento, multiprofissional, todos os acompanhamentos pelo monitor, de todos os sinais vitais, hoje é muito tranquilo, né? É como se fosse mais fácil morrer de um raio, né? De ser atingido. Então, assim, para a gente poder tranquilizar o paciente quanto à anestesia, né? Hoje é bem tranquilo. Os médicos anestesistas, né? Então, são responsáveis, né? Depois que formam, eles fazem a especialização somente em anestesia e ficam sempre ali do lado do paciente, atento a qualquer alteração ali nos parâmetros do paciente, certo? Então, essas 3 drogas aqui, que são usadas, né, os hipnóticos, os relaxantes muscular e os analgésicos, geralmente eles são usados em conjunto. Os 3 são associados, esses 3 tipos de medicamento, para uma anestesia geral, tá? Então, o médico vai escolher, né, vai obter a sua droga de escolha ali, para estar dando esse conforto para o paciente, né? Na questão da hipnose, o paciente vai ficar sedado, né? Ele não vai lembrar, ele vai dormir um sono profundo. Na questão do relaxante muscular, ele vai ficar mais relaxado, então, assim, depois que ele voltar da cirurgia, vai ter menos dor, vai ser mais tranquilo, e os analgésicos é para ele não sentir dor nenhuma, certo? Então, vamos lá. Entre esses agentes mais utilizados em anestesia venosa, a gente tem aqui os sedativos hipnóticos, né, que são não vou falar os principais, porque os analgésicos para tirar dor também vai ser muito importante, e os neurobloqueadores também, né, bloqueadores neuromusculares também. Mas a gente tem aqui, né, o famoso Propofol, que o nome ético dele, né, o medicamento de referência é o Diprivan, e aqui o Propofol é o princípio ativo, né, ele é mais usado de preferência para grandes anestesias. A gente tem o Midazolam, né, da família do Zan, a gente tem o nome comercial dele, né, o ético, o de referência, assim chamado, né, entre aspas, o remédio famoso que todo mundo conhece, é o Dormonide, e aqui, então, é o princípio ativo. A gente tem o etomidato, que é também o nome comercial dele de referência é epinomidato, derivado de imidazólico, com melhor controle hemodinâmico durante a indução, também muito usado pelos anestesistas. Metoxestal e tiopental sódico nortia, o nome comercial dele, e esses são derivados barbitúricos prototípicos. Então, né, são nomes assim mais complicados da gente estar memorizando aí, mas esses são os sedativos hipnóticos mais usados. Dentre eles, o sempre, assim, que é bem elogiado pelos anestésicos, é o Propofol. E na aula de hoje a gente vai falar desse famoso Propofol, né, que é esse líquido,
branquinho, parece um leite, certo? Fármacos com atividade dissociativa. Então, a gente já vai iniciar falando um pouco mais do Propofol e falando um pouco desses fármacos com atividade dissociativa, que são esses hipnóticos, né? Anestesia dissociativa é um tipo de anestesia que favorece a ativação dos sistemas psicológicos e com isso o paciente pode apresentar algumas alterações comportamentais, podendo passar por experiências como ilusões ou pesadelos, o que pode gerar uma agitação motora. Então pode ser que o paciente queira cantar, fique muito feliz ali na hora, né? Aí depois vai passando, pode ter que ele tem algumas ilusões ou fique um pouco agitado. O agente utilizado para esse fim é a cetamina, embora seu uso tenha diminuído devido a esses possíveis efeitos colaterais. Então, a cetamina é um medicamento que acontece muito essas confusões, né, essa ativação do sistema psicológico, por isso não está sendo, assim, muito usada no momento. Alguns outros medicamentos também que causam essa atividade dissociativa, a gente tem os agonistas A2, dexametedomidina e clonidine. Os opioides, derivados sintéticos da morfina, a gente tem aqui também o fentanil, que é bastante usado. Ele é potente, aproximadamente 100 vezes mais potente que a morfina. A gente tem o sifentanil, mais potente, cerca de 10 vezes a potência do fentanil. E o alfentanil, opioide de baixa potência, cerca de 1 a 15 da potência da morfina. E o remiventanil, recentemente introduzido, de baixa potência. Então, a gente tem vários desses derivados aqui da morfina, né? A morfina todo mundo já ouviu falar, né? Muito usados em casos de pacientes paliativos, né? Para dar um conforto para esse paciente, para ele não estar sentindo dor. E também bastante usado nas anestesia, um dos mais famosos aqui que a gente tem é o fentanil. Então, um recado importante, essas drogas que a gente citou merecem destaque importante por estabelecer uma boa estabilidade hemodinâmica durante a anestesia. Então, esses medicamentos, a gente tem sempre um destaque quanto a eles, porque o médico procura, na maioria das vezes, diminuir, né, os riscos para o paciente, né? Porque acaba que todo medicamento, às vezes, vão ter alguns efeitos adversos, né, ocasionando aí, e acometendo a todos os sistemas do nosso corpo, né, então essas drogas merecem esse destaque por não ter tanta instabilidade, né, ela promove estabilidade, uma tranquilidade aqui, quanto à questão hemodinâmica, né, do paciente, num todo. Então, o Propofol aqui, famoso medicamento, né, que parece um leite, é algo leitoso. A partir da década de 80, com a introdução do Propofol e a possibilidade de associação com opioides, como o fentanil, sulfentanil e atualmente remifentanil, que é o que a gente acabou de falar, abriu-se a possibilidade da utilização das técnicas anestésicas por infusão venosa contínua, já que o anestésico apresenta um perfil farmacocinético favorável a essa forma de administração. Então, hoje, o médico vai usar ali o Propofol, que é um sedativo, né, vai deixar o paciente ali inconsciente, num sono profundo, e ele vai fazer essa associação com os opioides, né, que são os analgésicos, né, para estar dando esse alívio para o paciente, ele não está sentindo dor no momento da cirurgia. Essas técnicas anestésicas usando esses dois tipos de medicamento pode ter a infunção venosa contínua, né? Então, assim, aos poucos o anestesista vai acompanhando ali e medicando esse paciente. A gente usa o termo manutenção da anestesia, certo? Vantagem das técnicas anestésicas por infusão venosa contínua. Então, hoje, com essa opção, né?
a gente tem algumas vantagens aqui, eu vou tentar resumir para vocês, depois vocês dão uma olhadinha com mais tempo. Então, a gente tem a possibilidade de ajuste, independente da concentração de cada um dos componentes da anestesia, hipnose ou analgesia. Hipnose, a gente vai lembrar do propofol, e analgesia, aqui a gente vai lembrar do fentanil, adaptando as modificações do estímulo cirúrgico. Por exemplo, a pessoa ainda está muito ali agitada, confusa, pode ser que, né, que ele ajuste a dose do hipnótico, ela ainda está percebe ali que, às vezes, por alguma agitação, ela pode estar sentindo algo na cirurgia, o médico vai aumentar a questão da analgesia. Então, ele vai concentrando, né, ele vai organizando essa quantidade de medicamentos no paciente. Manutenção de concentrações plasmáticas dos anestésicos venosos ao longo do tempo, possibilidade de alteração rápidas e reais da concentração no sítio efetor, então ele vai estar ali o tempo todo de olho para ver, né, questão de alterar, de aumentar, diminuir. Aqui a gente pode até citar também a questão de entrar para algum antagonista, né, o médico vai estar ali sempre podendo reverter a situação ali mais rápido, porque ele vai fazendo esse medicamento aos poucos. O paciente vai despertar mais rápido, porque se o anestesista tem a noção que está terminando a cirurgia, ele pode já ir diminuindo as quantidades de medicamento. Então, quando terminar a cirurgia, ele vai despertar mais rápido, ele não vai ficar ali 1 dia, 2 dias, bastante sonolento. Estimativa do tempo ao despertar, a gente já falou. Maior incidência de alterações hemodinâmicas, dependendo, isso. Quando não era infusão contínua, às vezes o médico fazia uma quantidade maior de medicamentos, e aí tinha mais alteração hemodinâmica, né? Mais efeitos aí no sistema cardiovascular, no sistema pulmonar, no sistema renal. Como agora ele pode ir controlando, né? Uma infusão contínua fica mais tranquilo. Baixa incidências de para-efeitos, os efeitos ali diversão mais controlados, menor dose administrada, com, consequentemente, economia. Então, além da gente falar aqui que esse paciente vai acordar mais rápido, né? Esse paciente não ficar ali 2 dias sonolento devido a uma cirurgia, ainda vai ter a questão da economia. Se ele não precisava de tanto anestésico, foi bem controladinho, ele vai estar economizando também a anestesia. Então, na farmacologia básica, a gente deve considerar o organismo humano como sendo constituído por vários pequenos compartimentos cheios de líquido, tradicionalmente estudados em 3 distintos. Dessa forma, foram idealizados os modelos matemáticos farmacocinéticos multicomplementares ao saber. Então, devido a todos os medicamentos que são usados na anestesia, a farmacologia básica, né, ela vem aqui detalhando esses compartimentos, né, como que o medicamento vai agir ali, como que vai ser a excreção, onde que ele vai ser mais demorado a absorção. Então, a gente tem o compartimento central, plasmático, que engloba órgãos que recebem maior fração do débito cardíaco, coração, rim e fígado, glândulas endócrinas, cérebro, baço e pulmões. Este é o local de ação dos anestésicos venosos, designados como sítios efetores. A gente vai ter o compartimento 2, que refere-se aos músculos. E o compartimento 3 é constituído do tecido adiposo, né? Ali a parte subcutânea, onde se acumulam fármacos lipofílicos. Apresentam assim um metabolismo mais lento, apesar de ser menos vascularizado, representa o maior massa do tecido corporal, ou seja, o maior compartimento do organismo. Então, o anestesista tem que ficar atento a essas questões, porque o tecido adiposo ele é pouco vascularizado, mas ele é em maior quantidade, né? Mesmo que o paciente não seja obeso, ele vem ali em maior
questão de tecido. Por isso, é o maior compartimento aqui do organismo. Então, a gente vai falar um pouquinho da farmacologia dos anestésicos venosos e hoje a gente vai falar sobre o Propofol. Só um minuto. Então, o Propofol aqui, ó, sendo feito EV, né? Geralmente os frasquinhos vêm de 20 ml. E aí o médico vai estar pedindo aqui, né? A quantidade, ou 10 ml. A gente sempre vai estar atento certinho à questão, a dosagem, né? A forma de apresentação que o médico vai pedir, pode ser de 1% ou 2%, tem que ficar atento. Então, a gente vai falar primeiramente aqui do Propofol, como eu falei, que é um sedativo hipnótico. Características físico-químicas do Propofol. O Propofol é amplamente aplicado na prática anestésica clínica, destacando por sua reação rápida, né? Ele tem uma rápida indução, mínimos para efeito e estabilidade hemodinâmica e, em algumas circunstâncias, uma possível atividade emética. Então, o Propofol, ele tem sido muito usado, ele pode ser usado tanto na sedação quanto na anestesia geral, né? Ele tem uma rápida indução, tem poucos efeitos e uma estabilidade hemodinâmica, né? Então, esse paciente não vai ter tantos efeitos ali nos sistemas, como a gente comentou. Aqui a gente só falando da fórmula, né, do Propofol. A gente tem aqui 1,2% de fosfato purificado de ovos, mas é importante falar que os pacientes que estão alérgicos a ovos não necessariamente serão, né, alérgicos ao Propofol, porque as reações alérgicas geralmente estão relacionadas à fração da albumina do ovo. Então, aqui é relatada essa importância, né, do paciente não estar se preocupando. Quais são os mecanismos de ação? Estudos recentes sugerem que a inibição do neurotransmissor excitatório e ativação do neurotransmissor inibitório são possíveis mecanismos de ação desse grupo de anestésico. Então, o que os anestésicos, tipo o Propofol, né, que ele é hipnótico, vai causar? Ele vai inibir os neurotransmissores, né, GABA ali do cérebro, por isso que a pessoa vai dormir e ficar inconsciente. Farmacodinâmica. Então, no sistema nervoso central, né? Como que o Propofol vai agir ali? Administrar uma dose de 1 miligrama por quilo seguida por uma infusão contínua de Propofol em doses inferiores. Eu não vou detalhar aqui questão de doses, né? A enfermagem não fica atenta a essas questões, né? Aliás, desculpa, a gente fica atenta, né? A gente não vai estar prescrevendo. Então, assim, observou que nessa quantidade de Propofol aqui já tem um traçado diferente no eletrocardiograma em pacientes saudáveis, tá? Então, essa é a alteração aqui no nosso sistema nervoso central, né? A parte do cérebro aqui. Principais efeitos, então, do Propofol no sistema nervoso central, inclui aqui diminuição do fluxo cerebral e do consumo cerebral de oxigênio. 2, redução da pressão do líquido e aumento da resistência vascular cerebral. Em pacientes submetidos à craniotomia, mesmo sem hipertensão craniana prévia. Neuroanestesista frequentemente prefere o tiopental, devido à sua menor redução na pressão arterial sistêmica, mantendo a pressão de perfusão cerebral mais estável. Então, né, falou aqui que os neuroanestesistas já têm preferência pelo tiopental aqui, que não vai ter essa redução aqui da pressão do líquido, e nem o aumento da resistência vascular cerebral. Então, é melhor ali para os neurocirurgiões estarem manuseando ali o cérebro. Recuperação rápida, o Propofol tem, né, após a administração de uma dose em bolsa ou infusão contínua de dose hipnótica. Então, ele vai ter uma recuperação mais rápida,
com o Propofol. Ele vai estar acordando ali mais rápido, não vai ficar por muito tempo inconsciente, às vezes não vai voltar da intubação, da extubação, né, que é a retirada do tubo, ele vai estar voltando ali o paciente mais tranquilo. Redução da pressão ocular e prevenção de sua elevação pela administração de uma segunda dose antes da manobra de intubação endotraqueal e da administração de succinilcolina. Então, ele faz também essa redução da pressão intraocular. Aqui no sistema respiratório, o Propofol ele é um depressor respiratório de ação central, né, que afeta a frequência e profundidade da respiração com características como ocorrência comum de períodos de apneia após as doses de indução do Propofol, sendo mais prevalente em pacientes com oxigênio 100% ou hiperventilados. Então, né, lembrando aqui que assim que o médico faz a anestesia geral, o médico vai entubar o paciente, quem vai estar respirando ali para o paciente é o ventilador mecânico, né? Então, o médico tem que ficar o tempo todo atento ali nessa questão respiratória, porque ele causa essa depressão respiratória, para depois, ali, quando for extubar o paciente, retirar o tubo, o médico diminuindo as drogas, para esse paciente começar ali voltar a respirar sozinho, tá? Então, aqui a gente vai estar falando um pouquinho também com o aumento correspondente à frequência respiratória, ele vai usando ali contínuo e depois vai acontecendo essa redução e o aumento da frequência respiratória, é o exemplo que eu dei aqui da extubação, tá? Depressão respiratória, tudo aqui a gente está falando mais detalhadamente do que como ele age no sistema respiratório. Então, essa depressão respiratória pode vir mais acentuada quando combinado com o opioide, né, que é o analgésico derivado das morfinas. Efeitos depressores sobre o volume corrente, volume minuto respiratório e curva da resposta ventilatória, hipoxemia em doses sedativas, né? Então, ele vai estar sempre tendo que acompanhar ali essa resposta ventilatória, pode ser que aconteça uma hipoxemia, né, que é uma quantidade baixa de oxigênio ali, quando o paciente é elevado a muito medicamento sedativo. Quinto, alteração de tônus na musculatura lisa brônquia, ao contrário do tiopental, sendo seguro para paciente asmático. Então, no Propofol, ele não tem alteração no tônus da musculatura, né? Então, para aquele paciente que já é asmático, o mais seguro aqui é o Propofol mesmo. Aqui no sistema cardiovascular, de forma geral, os anestésicos são depressores, dependendo do sistema cardiovascular. O Propofol é o mais potente depressor cardiovascular entre os anestésicos venosos estudados, sendo essa a principal desvantagem da sua utilização clínica. Destacam-se as seguintes características. Então, o Propofol vem cercado de muitos elogios, né, mas ele aí, nessa questão aí, ele é um potente depressor do sistema cardiovascular, tá? E entre essas, destacam aqui as características: indução de uma redução significativa na pressão arterial sistólica, de 25% a 40%, independente da presença de doença cardíaca. Então, não precisa, o paciente não precisa ter comorbidades cardíacas, ele não precisa ser um paciente que tem doença cardíaca. Ali, o Propofol, né, infelizmente, vai ter esse resultado dessa redução da pressão arterial sistólica, né, que é a máxima do paciente. 2, redução na pressão arterial média do paciente, né, a pressão arterial diastólica, débito cardíaco, índice cardíaco e volume sistólico de ejeção. Ele vai ter essa redução também na pressão arterial média. Depressão dose dependente da contratilidade miocárdica. Então, ele vai estar também atuando na questão da contratilidade do coração. A questão do efeito antiemético,
O propofol apresenta uma incidência mais baixa de náuseas e vômitos, em comparação com os outros anestésicos venosos, tornando-se preferível em procedimentos com maior propensão a esses sintomas no pós-operatório. Estudos indicam uma concentração plasmática mínima efetiva de 350 ng por ml para atividade emética, sendo necessário administrar uma dose complementar imediatamente antes da recuperação anestésica para potencializar essa ação. Então, o propofol, ele vem com essa vantagem, né, que entre todos os anestésicos hipnóticos, ele ajuda nessa questão de náuseas e vômitos pós-operatórios. O paciente tem um prognóstico bem melhor, ele passa bem melhor, né, quando tomado esse medicamento. Às vezes, outros sedativos hipnóticos, esse paciente vai apresentar ali muito vômito, o que leva a gente a preocupar, né, na questão da broncoaspiração. Esse paciente, se ele voltar vomitando muito anestesia, mesmo lá na hora do momento, né, por isso que a gente pede o jejum pré-operatório, para não ter esse risco. Esse paciente, depois também, né, vai ficar ali mais deitado, é perigoso estar tendo a pneumonia aspirativa, né, a broncoaspiração, o líquido vai para a traqueia, podendo causar uma pneumonia aspirativa, né. Então, é uma das vantagens dele. Fase de recuperação. A utilização do propofol para indução anestésica em procedimentos curtos resulta em recuperação rápida, retorno precoce das funções psicomotoras, superando a recuperação pós-anestésica e barbitúrica, que são outras, né? Embora seja semelhante à recuperação após o enflurano e isoflurano isolados. Então, aqui, né, a gente meio que compara alguns tipos de anestésico, e aqui o propofol vem também com elogios, porque ele é muito elogiado entre os anestesistas. Aqui a foto ilustrada de um paciente, né, ela ficou desfocada aqui, mas é como se ele estivesse na sala de pós-cirúrgico, recuperação pós-anestésica, né, pós-cirúrgico. Então, outros efeitos. O propofol apresenta ainda as seguintes características distintivas. Mais uma vez aqui, só para terminar, né, resumindo, então, ele tem recuperação rápida, retorno precoce às funções psicomotoras, proporcionando uma transição suave do estado anestésico. Lembrando que isso aqui é muito importante na questão da extubação, como eu já falei, que é retirar o tubo do paciente, né, ele vai acordando aos poucos. E tem que voltar a respirar sozinho, porque até então a máquina estava respirando para o paciente. A ausência de potencialização de efeitos bloqueadores neuromuscular, tanto adespolarizante quanto despolarizante. Então, ele não potencializa esses outros medicamentos, né? Lembra que eu falei que geralmente o médico vai vir com um sedativo anestésico, que são os hipnóticos, depois ele vai vir com uns analgésicos para retirar a dor, e depois ele vai vir com os bloqueadores neuromusculares. Então, aqui ele não vai aumentar o efeito dele. Outros efeitos que o propofol ainda apresenta seria: não desencadeia crises de hipertermia maligna, garantindo segurança durante a administração, né? Que hipertermia seria um aumento da temperatura do paciente durante a administração, não interfere na liberação do hormônio adrenocorticotrófico e corticoides no organismo, preservando a regulação hormonal, isso é bastante importante. Mantém a integridade das funções hepáticas, hematológicas e fibrinolítica, evidenciando um perfil de segurança, né? Então, a gente aqui se preocupa muito no pós-cirúrgico, questão fibrinolítica, né? Que pode estar vindo a formar trombos. Então, o propofol ajuda, né, ele não vai, como é que eu posso dizer, ele não vai interferir negativamente. Baixo potencial alergênico, minimizando riscos de reações adversas alérgicas. Não vai estar apresentando alergia aos pacientes.
Mais algumas contraindicações para efeitos. A, a questão aqui, né, é uma das pequenas desvantagens, vai ter dor durante a injeção. O Propofol é mais intenso do que o tiopental. A dor pode ser reduzida pela utilização de veias com um calibre mais grosso e pela associação da lidocaína à solução. Então, que no momento da injeção, se o paciente não está sentindo muita dor, pode ser associado esse anestésico local, que é a lidocaína, e sendo uma veia de calibre mais grosso. Lembrando que para centro cirúrgico, a gente vai sempre, né, os profissionais de enfermagem que estão lá na clínica cirúrgica, vai preparar um paciente, né, para realizar o pré-operatório, a gente vai sempre procurar uma veia de maior calibre, porque a gente sabe que todas as cirurgias têm os riscos, né, tem seus riscos envolvidos. O médico anestesista precisa de um acesso bem calibroso para qualquer evento e para qualquer emergência que possa vir a acontecer. Então, a gente sempre já vai ter ali um acesso bem calibroso. E aqui ajuda para diminuir a dor. Contraindicações e para efeitos. Contrações tônico-clônicas são as mais frequentes com propofol do que com tiopental. Então, aqui também uma leve desvantagem, de, né, alguma complicaçãozinha. A apneia pode acontecer após a apneia, né? É a falta de respiração. Pode acontecer após a utilização do propofol em dose de indução anestésica. Hipotensão arterial também pode acontecer, o médico tem que ficar atento, é bastante frequente. E trombofilites são mais raras. Trombofilites são essas inflamações, né? Pode estar acontecendo alguma trombose ali, né? Algum coágulozinho, e aí inflama aqui no membro inferior do paciente. Tromboflebites. Desculpa. Uso clínico do Propofol. O Propofol, então, né, no geral é versátil, pode ser utilizado tanto na indução, quando inicia ali a anestesia geral, quanto na manutenção da anestesia, além de ser aplicado para sedação, como eu já falei também, né, sedação também pode ser usada. A diferença da sedação é que o paciente mesmo consegue, né, respirar sozinho, né, ele não precisa da ventilação mecânica, tá? E algumas sedações também na unidade de terapia intensiva, né? Porque a gente fala muito aqui anestesia, 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 mas esse medicamento também pode ser usado ali quando o paciente está ali, né, em coma induzido, quando o paciente está ali, não só no momento da intubação ou por pequeno período. Abaixo estão as doses recomendadas para diferentes usos, né? Indução de anestesia geral é uma quantidade, como eu falei, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque essas questões, por mais que o enfermeiro, o técnico tenha que saber também, né? É bom a gente estar tendo que estudar no dia a dia, ele sempre está atento, né, à quantidade que o médico prescreve. Mas eu não vou estar entrando em detalhes aqui, depois vocês dão uma olhada. Manutenção da anestesia, ele vai usar de 80 a 150, via sempre intravenosa, né? Endovenosa e intravenosa seria a mesma coisa. Podendo ser combinada aqui com o óxido nitroso, né? E com os opioides, que são os analgésicos. Lembrando aqui também, né, ele pode sempre estar em conjunto aqui com a via venosa, ele pode estar também com a parte inalatória, o paciente pode estar respirando pela máscara, né, ali na indução, e depois pelo tubo. Sedação, como a gente acabou de falar, o paciente vai estar só sedado, né, dormindo, pode ser até mais profundamente, mas ele ainda consegue respirar, tá? Essas diretrizes oferecem uma abordagem flexível para o uso do Propofol em diferentes contextos clínicos, garantindo uma administração personalizada, conforme as características individuais do paciente e requisitos específicos de cada situação. Agora, as referências bibliográficas. Alguma dúvida? Lívia, eu vou tentar agora passar um videozinho. Tudo bem?
Vou fechar aqui, Certinho. minimizar aqui agora e vou tentar passar o vídeo. Vocês me contam aí se deu certo. Eu peguei um vídeo aqui, a gente tem mais aqui uns por volta de 15 minutos, certo, Lívia? O vídeo é por volta de 3 minutos, a gente volta, se alguém tiver alguma dúvida. Pode ser? Certo? Tudo bem, Lívia? Vamos ouvir. Sim, sim, pode passar. Tá bom. Cuidados na sala de recuperação pós-anestésico. Se você é enfermeiro, se você é técnico de enfermagem, esses cuidados são fundamentais. Então, Lidiane, a gente Oh. tem referência de lugar. Você fazendo vídeo. Não tá aparecendo para vocês? Não, Peraí. tem que parar a apresentação do slide e apresentar novamente. E compartilhar a tela novamente? Todo dia. Deixa eu tentar. Vê se. Agora deu ou não, Liv? Deu? Agora eu estou vendo a sua chamada do Google Meet, mas não estou vendo o vídeo. Então, peraí. Só um minutinho, gente. comentário. Engraçado que eu tô abrindo lá, Lívia, e aí quando eu venho aqui, ó, na guia, na janela e tela inteira, não aparece o YouTube, igual a gente fez o teste, entendeu? Tá, mas a sua. O YouTube ele tá na mesma chamada, tá na mesma guia da chamada? Ah, tá. Ele Entendi. Eu tenho que tá na abrir uma mesma. nova guia, né? Deixa eu ver Isso. se eu dou conta, que só um segundo. Acho que agora vai dar. Vamos tentar. No final do vídeo. Mas isso não te Deu impede certo, de dar aquele Lívia? like agora. Tudo bem? Não deixe de ser Não, Lidiana, a tela tá pausada. Eu consigo ver o vídeo, mas a tela tá pausada. Tá falhado o vídeo? Não, eu consigo ver o vídeo, mas a tela não. O vídeo não está rodando, entendeu? Não tá passando para você? Não. Que estranho. Deixa eu deixar só mais um pouquinho aqui. E siga a gente lá no Instagram. Vamos pro vídeo. Passou não, Lívia? Não, continua da mesma forma. Que estranho. Tá. Você falou que
Ele não anda para você aí? Não Para passa? mim, na tela do vídeo, não tá rolando, tá como se tivesse pausado, entendeu? Eu tô deixando rolar um pouquinho e eu pauso para ouvir você me responder. E mesmo assim, nada. Nem começou. Sério? Sim. Fiz certinho, quer ver? Ó, eu venho aqui na nossa conversa, ó. O vídeo tá lá. Ele fica assim, só assim, para você ir. Isso. Tá pausado. Porque aí, ó, aí eu vou lá, ó, né? Porque não é isso, eu venho, minimizo você, vou lá no YouTube, não é isso que a gente tinha feito? Isso. Porque eu já tô compartilhando tela, né? Então não tem que compartilhar de novo, eu só tenho que ir lá e dar o ok no. Não, eu já estou vendo o vídeo, só que fica pausado. Vou tentar uma última vez aqui. Questão de pôr tela inteira, você acha que tem alguma coisa a ver? Onde colocar? Olha só. Cuidados na sala de recuperação pós-anestesia. É um lugar muito perigoso se você não tem Continua desse coisa. você não tem raciocínio Não passou? lógico, no caso do clínico Não paciente. passou. Ah, então, felizmente. Eu vou tentar só mais um aqui meu. Só mais um vídeo que eu tinha pensado. Vamos tentar ver se dá. Pode ser, Eli? Sim. Deixa eu tentar num outro vídeo, mas infelizmente se esse não tá dando. Só um segundo. Agora eu teria que compartilhar a tela aqui de novo para ver se dá. Ah, vamos tentar aqui. Lidiane, se você não compartilhar a tela, não aparece. Aí, agora eu estou vendo o vídeo. Certo. Ixi, mas quando eu voltei lá no YouTube... Ah, não, agora deu. Vamos ver se aparece. Agora deu. Só coloca o telefone. Tá saindo vídeo e o som. Deu? Meu trabalho consiste em solicitar materiais autorizados para cirurgias do dia posterior. Eu não te ouvi, Liv. Repete, por favor. Deu certo, pode continuar. Ah, tá bom. Meu trabalho consiste em solicitar materiais autorizados para cirurgias do dia posterior. A gente faz a solicitação aqui no setor, confirma com as empresas para ver se está tudo ok, cirurgião, materiais, sendo assim, tudo confirmado, a partir das 3 horas, outro dia, a cirurgia vai correr de forma certa e segura. Fazemos a limpeza, a desinfecção e a esterilização de materiais, cumprindo as normas nacionais e internacionais. Nosso trabalho é essencial para a prevenção de infecção.
A central realiza o processamento de materiais esterilizados para cirurgias, atendendo aos mais elevados padrões de segurança e qualidade. Nossos instrumentais passam por manutenções preventivas, garantindo um recurso de qualidade para uma cirurgia segura. A Central de Órteses, Próteses e Materiais Especiais faz a gestão de toda a cadeia referente aos materiais de alto custo, desde a procura do fornecedor até a aplicação de insumos em uma cirurgia. Temos no hospital uma central de última geração e fornecemos os melhores recursos do mercado. Em nossa farmácia, trabalhamos com a previsibilidade antecipada dos materiais e medicamentos. Somos parte integrante de uma cirurgia segura. Aqui na engenharia, cuidamos para que o parque tecnológico de todos os equipamentos estejam 100%. Além disso, todos os equipamentos estão com certificados e passam por manutenções preventivas periodicamente. Antes da vinda do paciente ao centro cirúrgico, diversas confirmações foram realizadas para a provisão de recursos e implementação de processos para a cirurgia segura. Agora estamos prontos para realizar o seu procedimento. Ao chegar ao hospital, um anestesiologista irá realizar a sua visita pré-anestésica para que seja indicada a melhor técnica anestésica. Quando você chegar na sala de cirurgia, eu irei realizar a sua anestesia e ficarei o tempo todo com você, monitorizando seus sinais vitais. Antes de iniciar o procedimento, nós fazemos junto com a equipe um checklist com todas as confirmações, a fim de saber se todos os equipamentos necessários estão prontos para o procedimento. A função do cirurgião é atuar em conjunto com toda a equipe multidisciplinar para garantir a melhor ocorrência possível do ato cirúrgico, garantindo uma boa recuperação do paciente no pós-operatório. O tempo já fechou ou eu posso tentar passar mais um pequeno, Lívia? Pode passar, Lidiane. Vou tentar passar mais um pequenininho aqui, que já são 8 horas, só um minuto. Um segundo. Eu não estou conseguindo achar os vídeos que eu tinha achado aqui. Não, eu vou tentar só aquele lá do anestésico mais uma vez. Se não der, a gente deixa, a gente só fecha aqui.
pós-anestésica. Se você é enfermeiro, se você é técnico de Diana, enfermagem, só colocar esses em tela cuidados cheia, são... tá passando. Oi? Pode colocar em tela cheia, tá passando. Tá passando? Tá bom. Aí, esse vai dar uns minutinhos a mais. Como que a gente faz? Eu paro? Pode passar, sem Oi? Pode passar, sem problema. Tá bom. Fundamentais. Então, já pegue o seu caderno, já anote todas essas informações e deixe para fazer o seu comentário no final do vídeo. Mas isso não te impede de dar aquele like agora, tudo bem? Não deixe de ser membro desse canal, assim você ajuda bastante. E siga a gente lá no Instagram. Vamos pro vídeo. Diana, só coloca em tela cheia, por gentileza. Ah, tá, desculpa. Aqui tá em tela cheia para mim, para você não deu, não. Agora sim, só dá play. Galera, olha só. Cuidados na sala de recuperação pós-anestésica. É um lugar muito perigoso se você não tem experiência ou se você não tem raciocínio lógico do caso clínico do paciente. Enfim, perigosíssimo. Mas isso não quer dizer que seja um lugar difícil. Perigoso em que sentido? Você acabou de pegar um paciente que finalizou uma cirurgia e agora ele está nos momentos de cuidados imediatos após aquela cirurgia. Então é perigoso por quê? Porque qualquer vacilinho que você der, uma piscada maior que você der, tipo assim, ó, você piscou, abriu o olho, você pode ter uma surpresa. Então, por conta disso, o que eu coloco? Os cuidados. E os cuidados, gente, é muito fácil. Mas, atenção, você está em um lugar extremamente, como que eu posso dizer isso? Você está num lugar onde você pega um paciente grave, né, que terminou a cirurgia, fechou uma cirurgia, seja de médio porte, né, de pequeno porte que seja, esse paciente talvez pode ter alterações hemodinâmicas durante a cirurgia, então ele está em um momento ali. Não tem médico na sala de recuperação pós-anestésica. Quando eu falo médico, eu não falo de cirurgião, eu falo de anestesista. Quem dá suporte, quem dá assistência em uma sala de recuperação pós-anestésica não é cirurgião, e sim um anestesista. Então, se precisar chamar o médico, você não vai chamar nenhum cirurgião. Tudo bem? Você vai chamar anestesista. Agora, veja bem, o que você faz lá como função? Primeiramente, o que você precisa entender? Que todo mundo que fez uma cirurgia, ele está suscetível a hemorragia. Tá? Então, olha só. Suscetível a hemorragia no pós-operatório imediato, lá onde você está. Agora, preste atenção. Isso não quer dizer que ele já teve perda de sangue durante a cirurgia. Ele teve corte. Ah, foi cirurgia por laser. Teve corte. Entende? Então, ele está suscetível à hemorragia também lá no pós-operatório. E o que hemorragia traduz para você? Ela pode traduzir o quê? Ó, uma diminuição da pressão arterial. Fique ligado se a pressão desse paciente diminuir. Ó, preste atenção. Aumenta a frequência cardíaca. Aumenta a frequência cardíaca para repor, preste atenção, para repor um débito cardíaco que está diminuído. Por que o débito cardíaco está diminuído? Hemorragia. O que acontece? Débito cardíaco diminuído, lembra lá do volume sistólico, da resistência? Então, se a gente começa a ter problemas com o volume, a frequência cardíaca tende a aumentar para a gente tentar equiparar um débito cardíaco. Só que a longo prazo, se o cara continua perdendo... Desde Shopee! Marcus, largest oficiais! A PA dele vai caindo, a frequência cardíaca dele vai aumentando por um momento. Mas, se você vacilar, essa frequência cardíaca dele aqui vai cair também. Então, se a frequência cardíaca cair, a PA já estiver lá embaixo, né? Já está lá no chão, já a PA do cara, vai ser muito difícil você reverter esse paciente. E não era para ser difícil. Por quê?
Porque começou a diminuir a pressão dele, começou a aumentar a frequência cardíaca dele, já é alerta, já é sinal. Já fique de olho no seu paciente, tá? O que mais? Ó, o que mais você tem que prestar atenção? Saturação de oxigênio do seu paciente. Ó, saturação de oxigênio. Porque é o seguinte, quem é que carrega oxigênio? Quem é que carrega dióxido de carbono? Sangue. Se o cara está perdendo sangue, a saturação dele vai o quê? Adivinha? Adivinha? Diminuir. Então preste atenção. Preste muita atenção que isso é uma função muito simples. Olhar o monitor e olhar para o paciente e perceber que isso aqui está acontecendo, tá? Você não precisa saber intervir. Você é técnico de enfermagem, você é enfermeiro, não tem tanta experiência. Você não precisa saber o que fazer. Você só precisa identificar que isso aqui está acontecendo e sinalizar quem pode reverter. Existe anestesista dentro do centro cirúrgico. Se precisar, você vai chamar ele. Você não... eu posso chamar anestesista. Não é que você não pode, você deve chamar o cara. Você vai deixar o paciente parar. Ele vai parar se você não fizer nada. Lá na sala de RPA, porque você ficou achando que poderia ou não chamar anestesista. Então, cuidado, tá? Cuidado. Beleza? Então, esses 3 itens aqui são os itens mais importantes que você precisa olhar para o paciente. Agora, o que não é para você ficar preocupado e ficar chamando anestesista à toa? Porque é o seguinte, você tem que saber qual é o momento que você vai chamar anestesista. Imagina só se você fosse anestesista e toda hora alguém vai lá e te chama por besteira, por uma coisa à toa. Então, você tem que prestar atenção. Isso aqui você pode chamar porque ele não vai ficar bravo com você, não. Tá? Bravo em que sentido? Gente, imagina só, você está ocupado fazendo alguma coisa, alguém vai lá e te chama para nada. Aí você vai lá achando que tem alguma coisa e volta. Passa um pouquinho, alguém te chama lá de novo porque não tem nada. Gente, isso enche a paciência de qualquer um. Então, se alguém te xingar, alguma coisa acontecer, eu já te avisei, hein? Não vai chamar ninguém à toa, não. Agora, quando isso aqui estiver alterado, você pode chamar. Beleza? Então, hemorragia, geralmente, isso aqui vai ter mudanças, tá bom? Agora, o que mais que você vai ficar olhando no paciente? Ó, sinais vitais, tá? E os sinais vitais você sabe que inclui pressão arterial, frequência cardíaca, mas vamos colocar aqui, ó, vamos lá, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, a dor. Passar aqui um pouquinho para frente. Tudo coberto lá. Então, não é para você chamar médico por conta de hipotermia. Lívia. Oi. Oi, Lívia. Tá me ouvindo? Eu parei aqui o vídeo, porque aqui, ó, só resumindo o restante do vídeo, a gente tem aqui, então, os cuidados que a gente vai ter com sinais vitais. Esse enfermeiro é muito bom, quem puder estar seguindo ele, é muito bom os vídeos deles, é resumido, bem explicado, né? E por mais que vocês estão fazendo o curso de instrumentação cirúrgica, a gente sabe que está tudo ali próximo, né? Sala de RPA, o pré-cirúrgico, o centro, clínica cirúrgica lá de fora, né? Então, acho que a gente tem que estar sempre atento a todos esses detalhes que vocês, como técnico, vão estar por ali, certo? Então, aqui, nesse segundo item, ele fala muito sobre a gente acompanhar a pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, dor desse paciente, né? Uma depressão respiratória, a gente tem que estar ficando atento, porque ele tomou bastante sedativo, né? Que deprime essa parte respiratória. Uma hipotermia, que a gente tem que ficar atento. Lá dentro do bloco, a gente é frio a sala, tem ar-condicionado, a gente toma muito líquido, soro, né, fisiológico, ainda tem os medicamentos da anestesia que pode causar hipotensão, isso tudo pode diminuir o frio, né, às vezes por isso que muito o paciente sai do bloco cirúrgico ali com aquele frio, né. Então, a gente ficar atento aqui com a hipotermia, que é bastante perigoso também, né, abaixo ali de 35,5, mais ou menos, a gente já tem que tá agindo, tá? Oi, tá aí, Lívia? Você tá me ouvindo, Cláudia? Oi. Não, é só porque eu dei uma paradinha no vídeo, terminei ali, dei um resumo no que ele falou pra gente terminar, pode ser?
Certinho, então. Muito obrigada, boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.